Não podemos permitir que ele ascenda ao trono. Devemos adiar ainda mais. A voz de Camilla, fria como aço forjado, cortou a escuridão do jardim real. Não fazia ideia de que, por detrás das pesadas cortinas de seda, Charles permanecia imóvel, com os olhos a refletirem uma tempestade de dor e dúvida. Os planos da rainha já não eram meros sussurros. Ela estava a conspirar com a pessoa que toda a família real mais desprezava. Tudo para destruir a reputação de William, o herdeiro legítimo, e agarrar-se ao poder que acreditava ser seu por direito divino. Mas William já não era um peão a ser manipulado. Avisado pelo pai, iniciara a sua própria investigação, analisando minuciosamente cada relatório, examinando cada nota alterada. Cada revelação apenas fortalecia a sua determinação. Alguém jogava uma partida de xadrez implacável dentro dos muros do palácio. Quando tudo parecia perdido, uma figura há muito desaparecida da corte ressurgiu das sombras. Trazia provas irrefutáveis, demonstrando que o plano de Camilla era apenas a ponta do iceberg de uma conspiração muito maior. Mas será que esta verdade revelada seria suficiente para salvar William? Ou tornar-se-ia ele o sacrifício máximo no impiedoso jogo de poder da família real? E será que Carlos, dividido entre um amor que arrefeceu e o seu dever para com a coroa, escolheria o silêncio para preservar a sua família ou desmantelaria a conspiração, renunciando para sempre ao seu próprio coração? A doença do rei Carlos era como uma fina camada de gelo, nunca suficiente para o paralisar por completo, mas o suficiente para derreter a força de um homem que outrora comandara um império. Cada amanhecer trazia vertigens e uma dor surda atrás das costelas. Um lembrete silencioso de que o tempo lhe escapava por entre os dedos. Foi por isso que, numa noite fria de inverno, enquanto o palácio dormia, convocou os seus mais fiáveis conselheiros jurídicos para o seu gabinete privado. Lustres de cristal lançavam um delicado brilho dourado sobre imponentes pilhas de documentos. Não meros livros de registro, mas um testamento selado e protocolos meticulosos para a transferência de poder. No silêncio solene, todas as conversas giravam em torno de um único nome, o príncipe William. Uma urgência que Charles não conseguia conter impeliu-o a terminar tudo rapidamente, como se a ampulheta já estivesse a meio. Ao rever registros legais e financeiros, um pequeno, mas recorrente pormenor começou a gravar-se na mente do rei. Camilla, a sua rainha, a mulher que estivera ao seu lado desde a década de 1970, quando a juventude e o preconceito da realeza os separaram. Tinham se reencontrado no final dos anos 90, casado em 2005 após a morte de Diana, e Camilla tornou-se a sua fiel companheira durante os anos mais difíceis. No entanto, ultimamente ela tinha mudado. Desaparecia ao ar e ao final da noite, sempre com a mesma desculpa. Uma consulta particular com um médico, devido a problemas de saúde, pareceu excessiva a da Charles, tendo em conta os médicos reais disponíveis 24 horas por dia. Inicialmente, desvalorizou a irritação como um respeito de marido pela privacidade, mas as ausências noturnas multiplicaram-se, criando uma onda de desconforto na superfície imaculada do seu casamento. Nessa noite, a reunião arrastou-se, à árida prosa jurídica, afogando o rei em exaustão. Após dispensar o último conselheiro, Charles não se retirou. Em vez disso, uma vaga premonição levou-o a vestir uma capa de lã. Saiu para a varanda com vista para os jardins. Sob a luz pálida do luar e o farfalhar dos ramos, surgiu uma silhueta familiar. Camilla estava junto ao banco de mármore, escondido atrás de uma sebe de rosas silvestres. O telefone estava pressionado contra o ouvido. A sua voz era baixa, mas impregnada de uma urgência que Charles nunca ouvira. Recuou, encostando-se a uma coluna de gelo, o instinto silenciando-o. O vento trouxe-lhe fragmentos aos ouvidos, cortantes como vidro partido. Ouviu o nome proibido, Andrew, seguido de um síbilo venenoso. Preciso de vingança. O seu coração apertou-se com a frase final, proferida com uma resolução gélida. Não podemos permitir que ele assuma o trono. Precisamos de adiar isto ainda mais, disse Charles, virando-se. Cada passo de regresso aos seus aposentos parecia pesado, não pela doença que o consumia, mas pelo peso da verdade revelada. O que ouvira por acaso não era uma queixa despiciendo, era uma conspiração. Camilla, a esposa por quem lutara para coroar rainha, a companheira dos seus últimos anos, conspirava com o príncipe André, agora em desgraça, para frustrar os planos de William, o filho que Carlos acreditava que seria o próximo grande rei. Naquele instante, uma escolha cruel cristalizou-se diante dele. Estava à beira de um precipício, com a fé cega em décadas de amor e votos de um lado, o dever sagrado para com a coroa, a linhagem e o reino do outro. A mulher que tinha à sua frente já não era a gentil consorte, mas um espectro ambicioso envolto em seda real. A traição não ultrapassara muralhas distantes. Ela dormia ao seu lado, na única alma em quem ele mais confiava.
A fúria inicial dissipou-se, dando lugar a uma claridade glaciar. Para salvaguardar o trono, o confronto era impossível. Não haveria confissão, apenas negação e planos ainda mais profundos. Charles olhou pela janela, onde a escuridão ainda envolvia o jardim. Apertou a capa. Se o inimigo escolhesse as sombras, o rei entrava em jogo. Decidiu manter-se em silêncio, investigar e frustrar o plano astuto da sua mulher. Acima de tudo, protegeria o futuro de William, custasse o que custasse, mesmo que isso significasse quebrar um laço familiar. Ora, o silêncio do rei era a arma mais terrível de todas. A doença de Carlos tornou-se a alavanca do poder de Camila. Pressentindo a fragilidade física e espiritual do rei, uma nova chama de esperança acendeu-se no seu interior. A possibilidade de que adiar a transferência do trono pudesse abrir outra porta. O seu primeiro passo foi público, disfarçado de falsa preocupação e compaixão. Começou por invocar frequentemente o príncipe André, irmão de Carlos, que perdera os seus títulos após escândalos que abalaram o reino. Durante tranquilos chás da tarde, enquanto Carlos se acomodava cansado na sua poltrona, Camila plantava habilmente a semente do perdão. A sua voz era doce, persuasiva, falando de redenção, de sangue real demasiado precioso para ser descartado por completo, especialmente quando Charles precisava de apoio emocional. Mas Carlos, embora debilitado, conservava a lucidez de um monarca. Aqueles sussurros deslizavam sobre ele como água. A recordação da chamada da noite anterior ainda lhe causava arrepios. Encarou Camila, viu o fervor fingido no seu rosto e recusou com uma cortesia definitiva. O Andrew não podia voltar. A honra da coroa era mais importante do que qualquer laço familiar. A recusa apenas alimentou ainda mais a sua ambição. Logo de seguida, ela organizou um encontro clandestino com André. Não num aposento do palácio, mas numa antiga mansão pertencente a um confidente de confiança, escondida numa zona rural remota. Camila e Andrew sentaram-se frente a frente, duas almas agrilhoadas pela ambição e pelo ressentimento. Rapidamente, engendraram um plano astuto e implacável para atacar diretamente a reputação de William. Se Carlos não pudesse ser persuadido a adiar a abdicação, então Guilherme deveria ser considerado indigno de herdar o trono. O seu alvo era o secretário particular de William, a figura central que controlava todos os relatórios diários. Através de uma teia de contactos obscuros e de generosos subornos, Camila e Andrew compraram a lealdade do homem. A sua tarefa era simples. Introduza pequenas distorções, erros aparentemente inofensivas, nos registros de William. Altere horários, adições reuniões importantes, modifique os detalhes dos compromissos de alto nível e, em seguida, envie os relatórios adulterados aos superiores. No início, as mudanças eram triviais. Um evento de beneficência que começou com 15 minutos de atraso, um discurso que omitiu uma estatística vital, uma audiência do primeiro-ministro com horário alterado. Mas, ao longo de semanas, estes grãos de areia foram se acumulando, formando uma duna. Os rumores começaram a insinuar-se pelos corredores do palácio e círculos íntimos, espalhando-se como uma praga invisível. Os conselheiros murmuravam sobre o cansaço invulgar de William, sobre a sua aparente incapacidade para lidar com a esmagadora carga de trabalho. O que começou por ser simpatia, transformou-se em dúvida sobre a sua competência. O príncipe William, outrora elogiado pelo seu profissionalismo e dedicação, estava a ser discretamente difamado pelos documentos internos considerados mais fiáveis. À medida que Guilherme se esforçava, alheio à deterioração da sua reputação, o rei Carlos tornava-se cada vez mais vigilante. Não podia ignorar a suspeita discrepância entre o desempenho consistentemente estável do seu filho e os relatórios erráticos que ocasionalmente lhe chegavam à secretária. Certa noite, Charles reorganizou pessoalmente os registros pessoais de William. Não estava à procura de erros, mas de padrões, e encontrou-os. Num resumo de uma viagem pela Escócia, saltaram à vista discrepâncias gritantes, números alterados, datas modificadas por meras horas ou metros. Um arrepio percorreu a espinha de Charles. Este não foi um erro cometido pelo seu filho, foi uma sabotagem deliberada. Charles ainda não sabia quem era o culpado, mas compreendia que William enfrentava agora uma guerra invisível. O conflito já não era apenas entre uma consorte ambiciosa e um herdeiro caluniado. Era um choque entre a fé e o engano sob o próprio teto real. Noutra ala do palácio, Camila estava diante de um espelho de corpo inteiro primorosamente esculpido. Estudou o seu reflexo, os olhos brilhando com aço, os lábios curvando-se num sorriso quase imperceptível. Ela tinha posicionado as suas peças iniciais. O caos estava a instalar-se. O trono, sussurrou ela para o espelho, com a voz carregada de autoridade e satisfação, pertence somente àquele que domina o tabuleiro. A vigilância do rei Carlos transformara-se em completa solidão. Não podia confiar em nenhum conselheiro, em nenhuma alma dentro do palácio, exceto no próprio herdeiro.
Ao fim da tarde, quando a luz crepuscular tingia os corredores de carmesim, Charles chamou William ao seu gabinete e ordenou a todos os criados e guardas que se mantivessem à distância. O ar na sala estava denso como chumbo. Charles, magro pela doença e pelo peso dos segredos, não hesitou em dizer nada. Relatou a fatídica noite no jardim, cada sílaba de Camila pronunciada com precisão. A sua conivência com André, a sua sede de vingança, o seu plano para impedir William de subir ao trono. William a viu, o seu rosto passando do choque para uma expressão de incredulidade. Homem prático cuja lealdade era inabalável, ficou perplexo com a revelação de que a sua madrasta fora a arquiteta da traição. Charles encarou o olhar perplexo do filho e proferiu o aviso mais grave do seu reinado. Não confies em ninguém, William, disse o rei com a voz rouca de emoção, mas os olhos afiados como aço, nem mesmo nos mais próximos. O seu inimigo não empunha a espada, detém o poder que lhe concede através da confiança. O aviso acendeu a suspeita latente dentro de William e transformou-a em ação. Saiu do gabinete do pai num silêncio sombrio. Imediatamente, começou a auditar as suas próprias operações. Passou horas sentado em frente a ecrãs brilhantes, examinando minuciosamente cada e-mail, memorando a entrada de calendário dos últimos meses. Deixou de delegar tarefas cegamente e tornou-se o seu próprio investigador, procurando o mais pequeno vestígio. A paciência recompensou-o. Descobriu edições tão subtis que se disfarçavam de gralhas. Reuniões para as quais tinha chegado há horas foram registradas como atraso. Os dados essenciais foram suprimidos dos discursos, diminuindo o seu impacto. Via agora as agulhas envenenadas. William contrapôs em segredo. Restaurou os cronogramas originais. Cruzou versões de diferentes ficheiros e interceptou discrepâncias antes de chegarem aos olhos dos superiores ou serem registradas publicamente. Exteriormente, mantinha a compostura. De longe, Charles observava o orgulho e a tristeza em conflito no peito. Este era o teste final que impunha ao seu herdeiro não só para governar, mas para sobreviver. Notre breve encontro, o rei lançou um desafio. Desvende você mesmo a conspiração, William. Protegerá as suas costas, mas a justiça deve vir das suas mãos. As palavras levaram o conflito interno de William a um novo patamar. Estava encurralado entre a desconfiança generalizada e o dever de proteger tanto a coroa como o pai. Até mesmo assessores de longa data se tornaram suspeitos. O isolamento do herdeiro era absoluto. Investigando mais a fundo, William seguiu o rastro dos documentos falsificados até a sua origem. Seguindo o rastro digital das alterações, identificou a última pessoa a mexer em cada ficheiro antes de este entrar na cadeia de comunicação oficial. A sua secretária particular, nomeada apenas alguns meses antes, causou choque. Todo o processo de contratação tinha em conta um único nome, Rainha Camila. A descoberta foi como um golpe de martelo. Todas as suspeitas se cristalizaram em factos brutais. Camila não tinha simplesmente tramado à distância. Ela infiltrara o seu espião ao lado dele, transformando o seu assessor mais fiável num sabotador. William permanecia imóvel diante da grande janela do palácio, contemplando o jardim envolto na noite. A luz do seu quarto espalhava-se atrás dele, solitária e fria. O seu coração se gelou. O inimigo não era um anfitrião estrangeiro para além dos muros, mas um membro da família, acolhido pela própria fé do pai. Sussurrou, a voz carregada da determinação e da amargura de um futuro rei. O meu inimigo não está fora das muralhas. Habita dentro destes salões. A guerra tinha começado e William sabia que tinha de atacar rapidamente, em absoluto segredo. Após a descoberta bombástica da secretária que Camila nomeara pessoalmente, o príncipe William transformou completamente o seu comportamento. Tornou-se reservado, quase monástico na sua calma, mascarando uma vigilância afiada como uma navalha sob a postura serena e esperada de um herdeiro. Sem mais confiar na segurança nem nos funcionários do palácio. Voltou-se para um círculo restrito de forasteiros, antigos camaradas dos seus tempos de exército, homens treinados em operações secretas e unidos por uma lealdade inabalável. A sua primeira e mais crucial missão: capturar Camila. Eles não desiludiram. Uma rede de vigilância impecável e invisível foi tecida em torno dos movimentos privados da rainha. A paciência foi rapidamente recompensada. As consultas com o seu médico particular não a levavam a uma clínica, mas sim a um café antigo e pouco iluminado, escondido nos subúrbios, onde o anonimato era absoluto. O café, com as suas mesas de carvalho pesadas pelo tempo e as lâmpadas a projetar sombras âmbar, tornou-se o ponto de encontro habitual de Camila e Andrew. William sabia que as fotografias, por si só, não seriam suficientes.
Ele precisava de som. Um especialista em vigilância reformado da sua unidade, disfarçado de empregado de limpeza temporário, entrou sorrateiramente com um gravador do tamanho de uma unha. Enquanto fingia limpar o chão e as cadeiras, colocou o aparelho debaixo da mesa de canto de que Camila e Andrew tanto gostavam, poucas horas antes da sua próxima reunião. Ao cair da noite, a fita estava guardada em segurança sobre a secretária de William, reproduzida numa sala isolada. A voz de Camila crepitava pelo altifalante. Já não o calor aveludado da consorte, mas a fria precisão de uma estratega em guerra. Planeavam o seu golpe mais ousado até então, um boletim interno engendrado para semear o pânico entre os cortesãos e o conselho privado. O comunicado declararia o rei Carlos inapto para abdicar e exigiria o adiamento indefinido da sucessão. O objetivo? Criar um vazio de poder, uma ruptura deliberada para corroer a determinação do rei. William apertou a caneta com tanta força que a apertou com força. O plano de Camila não era mera ambição. Era um caos orquestrado, um punhal lançado contra o legado do seu pai e os alicerces da monarquia. Uma dor aguda atravessou. Detinha provas irrefutáveis. Podia divulgá-las agora, expor a conspiração e abrir caminho para o trono. Mas o custo seria catastrófico. Charles, já fragilizado, ficaria devastado pela traição da mulher. O choque poderia agravar a sua doença, talvez até matá-lo. William estava preso num dilema moral. A justiça exigia ação, mas não ao preço da vida e da sanidade mental do seu pai. Depois, no final da gravação, um choque como um raio. Andrew, irritado, mencionou um fracasso antigo. Não vamos repetir a confusão com aquele consultor financeiro. Camila atirou. Convenceu Charles a despedi-lo e quase fomos expostos. O comentário foi breve, mas paralisou William. Um incidente que nunca presenciara. Um assessor demitido há anos no meio de alegações de peculato. Agora, André insinuou que tudo fora orquestrado por Camila. A sua traição não era novidade. Ela envenenara o reinado de Carlos durante anos. William recostou-se, com os olhos fixos no gravador. A sua imagem de Camila despedaçou-se. Não era uma simples madrasta ambiciosa. Era uma manipuladora implacável que eliminava os obstáculos muito antes de ele sequer se aperceber. Fechou o punho em torno do dispositivo, sentindo o calor penetrar na sua palma. A raiva e a traição fundiram-se numa determinação férrea. Já não se tratava apenas do trono, tratava-se de justiça para um pai enganado durante décadas. A minha madrasta não traiu apenas o meu pai, sussurrou William, com a voz forjada em aço. Ela está a trair a própria coroa. Agora sabia o que tinha de fazer, chegar a hora do ajuste de contas. Não só para desmascarar a trama atual, mas também para trazer à luz todas as sombras do passado. A casa real mergulhou num silêncio sepulcral enquanto o crepúsculo se espalhava pelas janelas. Guilherme apresentou ao rei Carlos todas as provas, desde a gravação nítida até aos ficheiros adulterados e comparados. O rei pegou nos documentos e no pequeno aparelho, com as mãos trêmulas, não por doença, mas pelo peso esmagador da traição. Encontrou o olhar de William, já não toldado pela dúvida, mas pela amarga confirmação de que o filho tinha dito a verdade. Não haveria mais demora. No aposento privado que outrora acolhera os seus momentos mais íntimos, Carlos chamou Camila. A vasta e acolhedora sala transformou-se num tribunal gélido. O rei estava entronizado na sua cadeira, de frente para a sua mulher. Guilherme permanecia em silêncio a um canto, uma testemunha muda. Camila entrou com uma compostura impecável. Vestia um elegante vestido de noite azul escuro, régio e imaculado. Um sorriso suave curvou-lhe os lábios enquanto perguntava pela saúde de Charles, representando o retrato perfeito de uma consorte devota. Charles não retribuiu o sorriso. Acenou com a cabeça uma única vez, pesadamente, e fez sinal a William. O príncipe deu um passo em frente, pousou o gravador sobre a mesa e premiu o botão de reprodução. O silêncio da sala estilhaçou-se com a voz de Camila, entrelaçada com a de Andrew, Rissos Trucistas, planos para difamar William e... No clímax, um boletim falso orquestrado para atrasar indefinidamente a sucessão. A cada palavra que cortava o ar, o rosto de Camila permanecia impassível. Quando a gravação terminou, reinava um silêncio sufocante. Camila cedeu inicialmente, levantou um lenço de renda, limpou uma lágrima invisível e falou com uma calma surpreendente. Negou tudo, alegando uma sofisticada falsificação destinada a destruí-la. Voltando-se para William, ela semeou dúvidas como sementes. Meu filho, foste usado para fragmentar esta família. As suas palavras eram afiadas para ferir, suficientemente persuasivas para fazer vacilar homens menos capazes. Mas Charles tinha cruzado o limiar do perdão. Observou a mulher à sua frente. Os olhos que outrora lhe ofereceram consolo nos seus momentos mais sombrios refletiam agora apenas ambição fria, cálculo sem emoção.
O seu sorriso sereno já não era reconfortante. Era o ápice da falsidade. Charles ficou em silêncio durante muito tempo. Ele travava uma guerra interna. De um lado, o amor. Décadas de companheirismo. A penosa admissão de que aquele casamento fora um erro ruinoso. Do outro, a honra da coroa. A justiça para Guilherme. O dever de proteger a monarquia da corrupção no seu âmago. A batalha entre o amor e a justiça chegou ao fim. Examinei cada registro. Caira Pomenor, declarou Charles, com a voz baixa e ressonante, carregada de autoridade soberana. Não se trata de um mal-entendido. Camilla, esta é uma conspiração montada há muito tempo. Não posso perdoar quem conspira dentro destas paredes, quem explora o meu afeto e confiança para atacar o meu filho. Este coroa não proferiu uma sentença imediata, apenas um veredicto. A confiança tinha morrido. Ele ordenou-lhe que saísse da sala. Os olhos de Camila piscaram apenas uma vez, mas ela inclinou a cabeça e saiu com uma compostura inabalável. Mas Charles ainda tinha uma surpresa. Não anunciou nenhuma decisão a ela nem a William. Em vez disso, convocou toda a família real, incluindo Andrew, para uma audiência formal de madrugada no Salão Nobre. Os convites foram breves e cerimoniais. A demora produziu o efeito desejado por Carlos. Camila deixou o palácio nessa noite, satisfeita com a vitória. Ela acreditava que Charles, preso pelo amor ou pelo medo de um escândalo público, não ousava agir. Ela supôs que a reunião familiar fosse apenas uma negociação de última hora, uma tentativa de resolução discreta. William, porém, compreendia perfeitamente o pai. Carlos tinha preparado um palco público, um julgamento irreversível, para preservar a dignidade do trono. William olhava para o pai não como um homem doente, mas como um verdadeiro rei, pronto a sacrificar sentimentos pessoais em prol da justiça suprema. Na manhã seguinte, o grande salão resplandecia de uma majestade gélida. O sol de outono penetrava obliquamente pelas imponentes janelas arqueadas, dourando os pavimentos de mármore e os retratos ancestrais. Contudo, não conseguia dissipar o ar sufocante. Todos os membros da realeza, conselheiros senhores e membros do conselho privado responderam à convocação urgente do rei Carlos. Camila entrou com a confiança de uma mulher ainda iludida. Ela acreditava que aquilo era uma negociação, a última tentativa de Charles para salvar a sua dignidade. Andrew seguia o rosto tenso, mas agarrado ao orgulho de um homem que já não tinha nada a perder. O rei Carlos, embora frágil, sentava-se no trono com uma compostura sem precedentes. O seu rosto era assustadoramente calmo, sem qualquer traço de angústia ou raiva, apenas a determinação férrea de um soberano. Guilherme estava ao seu lado, aparentemente serena, com os olhos afiados como lâminas, pronto para o acerto de contas final. Quando todos estavam sentados, Charles não fez qualquer preâmbulo. Fez um único aceno de cabeça a William, deixando o julgamento inicial no ar. William deu um passo em frente, sem discursos floreados, sem acusações prolongadas. Com uma precisão arrepiante, acionou um pequeno projetor. O ecrã ganhou vida, exibindo imagens granuladas do café suburbano. Camila e Andrew encolheram-se em sussurros conspirativos. Cada gesto furtivo exposto. Depois o áudio, a voz de Camila ecoando pelo salão. Fria e metódica, detalhando a calúnias contra William e a conspiração para minar a vontade do rei. Um murmúrio horrorizado espalhou-se. Os conselheiros olharam em descrença atônita. Andrew empalideceu, encolhendo-se perante a derrota irrefutável que o fitava. Por um instante, Camila agarrou-se ao seu papel. Levantou-se, o vestido azul escuro tremendo. Denunciou as provas como calúnias, tecnologia fabricada para derrubar uma rainha. Voltou-se para Charles, com os olhos a suplicar pelo amor que ainda pudesse superar a razão. Mas Charles já não era o marido cego da noite anterior. Ele levantou a mão. William interrompeu a transmissão. O silêncio abateu-se como uma guilhotina. Charles levantou-se lentamente, o corpo inclinado para a frente. Ainda assim, a sua voz carregava séculos de história. Olhou para Camila não como um marido, mas como um rei a olhar para uma traidora. Ouvimos tudo claramente, declarou, com as palavras a ressoar sem necessidade de volume. Esta conspiração ultrapassa todos os limites. Não se trata apenas de uma traição pessoal. É um ataque direto à estabilidade do reino e à honra deste trono. Virou-se para os conselheiros, com o olhar gélido. Depois, encarando Camila, proferiu a sentença com firmeza. Camila, destitua do título de rainha. A partir de hoje, deixará o palácio imediatamente e viverá em reclusão nesta propriedade isolada. Esta sentença é definitiva e irrevogável. Um silêncio tão profundo que a queda de um alfinete o teria partido, envolvendo todo o salão. Camila cambaleou, todo vestígio de arrogância apagado. Ela perdera, não para William, mas para a justiça e honra de Charles. Escoltada para fora num silêncio arrepiante, desapareceu pelas portas.
Andrew chegou momentos depois, o seu destino ainda por decidir. Quando a tempestade amainou, Charles virou-se, com a mão pesada no ombro de William. Os seus olhos brilhavam de orgulho e consolo. Perante a corte reunida, o rei Carlos leu a sua proclamação final, cada sílaba gravada na história. Aprendi uma lição amarga. O poder supremo não pertence ao conspirador, mas àquele que mantém a integridade no meio da adversidade. O príncipe William desmascarou esta trama com a maior honestidade e sentido de dever. Acenou a William e proclamou, com a voz a ecoar pelos confins do salão: a partir de hoje, entrego formalmente a coroa ao herdeiro que se mostrar digno. Este trono pertence ao guardião da verdade. O príncipe William, o novo soberano, recebeu um aplauso estrondoso da realeza e do conselho. Contudo, no meio da aclamação, a sua alma carregava a dor da perda. Após os breves e solenes ritos de coroação, ficou sozinho numa janela com vista para os jardins reais. Folhas de outono caíam em dourada solidão, cobrindo a terra de esplendor e isolamento. Ele tinha vencido. Tinha protegido o trono e restaurado a honra do seu pai. Mas o preço foi a destruição de uma família, por mais ardilosa e traiçoeira que tivesse sido. Não podia partilhar essa vitória plenamente com ninguém. Era rei e precisava de aprender a suportar a solidão. Sussurrou, quase inaudível até para si próprio. O papá venceu, mas o preço da justiça é a solidão. Agora compreendia que o trono não era apenas glória, mas também o fardo do isolamento, onde a integridade era tanto um pré-requisito como a corrente que o prendia, obrigando-o a resistir sozinho a todas as conspirações ocultas. Um novo reinado tinha começado, mas a sombra da traição persistiria para sempre. Depois de terminar a história, qual acha que foi o verdadeiro motivo de Camila para bloquear a ascensão de Guilherme? Ambição pessoal ou alguma vingança secreta? Sente alguma simpatia por esta vilã?